mas está demorando para chegar o som quando vocês falam. Vamos começar? Vamos começar? Tem bastante gente aí já ou não? Olha lá, ó. Ele ri, mas não sei, não estou ouvindo. Ó, a Beatriz chegou. Pessoas. Meu Deus, a Beatriz chegou destruindo. Ei, Beatriz, eu vou passar o slide aqui, moçada. Nós estávamos falando, são duas vezes. A gente estava falando, na semana passada, um pouquinho sobre mudanças sociais. Olha, o Rodrigo! Agora sim. Eu estava falando para vocês sobre mudanças sociais, e eu fui buscar alguns exercíciozinhos, porque as mudanças sociais, elas, não sei, acho que foi o Tiago que estava falando disso, não foi, Tiago? Quando ele estava falando em reforma e revolução. E a gente estava falando, por exemplo, que o Conte, não sei se vocês se recordam, aquele clássico, ele fala na ideia de mudanças, reformas, mas ele não gosta desses sobressaltos, né? Ele acha que a coisa tem que ser mais tranquila, né? Tanto que ele condenou a ideia da Revolução Francesa porque achou que foi radical demais. Já o Marx ele fala que uma mudança social tem que ser caracterizada por uma revolução, que é feita pela maioria, com muita violência, para que você marque o momento e ache essa transformação. Então, ele já é a favor de uma revolução de virada de página. Quer falar, Rodrigo? Pode falar aí, moçada. Aí, nós falamos assim, o Durkheim, ele já falou, olha, o processo de mudança é natural, quando você sai de uma solidariedade mecânica para orgânica, né? Então, é muito natural, sem sobressaltos também. Conforme as sociedades elas vão saindo daquelas características pré-industriais e passam para características industriais urbanas, as transformações vêm de forma natural e se naturalizam. Já o Weber ele fala assim, olha, a grande transformação social que nós tivemos vem com o calvinismo, porque ele criou uma ética ao capitalismo e o capitalismo modificou praticamente tudo. Então, desses autores clássicos, aquele que defende uma revolução é realmente o Marx. Os outros acreditam mais em reformas. Eu acho que a gente está falando assim, reforma. Você reforma algumas coisas, mas mantém as características básicas, né? Então, eu falei para você, a Revolução de 30 no Brasil, não sei se vocês chegaram, que é uma revolução, a gente chama de revolução, na verdade não foi uma revolução, foi uma reforma, porque, na verdade, serviu para você conseguir ali encaixar os interesses de quem estava no poder na República Velha, que eram os cafeicultores falidos. Então, você tem um jeitinho de acomodar as forças políticas que estavam em vigor. Em 1964, no Brasil, vamos falar um pouquinho disso hoje, aquilo que a gente chama de revolução não foi uma revolução, foi uma reforma, porque a revolução estava em curso. E aí, de repente, você faz um golpe para que as elites também não percam tudo. Agora, ao contrário de uma revolução russa, né? Quando você... Ixi, está instável a comunicação aqui. Né? Estamos escutando, né, moçada? Eduardo, está aí? Está limpo? Está ouvindo? Por exemplo, quando nós falamos, por exemplo, na Revolução Russa... Normal. Está normal? A Revolução Russa virou a página, né? Você saiu que eu estava falando, Tiago, do capitalismo, o socialismo mudou tudo. A Revolução Francesa também foi uma revolução, né? Virou a página, acabou o antigo regime. A Revolução Mexicana, a mesma coisa. A Revolução Inglesa, que o professor de História Geral fala que criou a monarquia parlamentarista. Então, nós temos uma série de revoluções que são viradas de página, não reformas, né? Eu vou buscar aqui, moçada, para que nós não tenhamos mudanças sociais abruptas, nós somos muito fiscalizados, né? Nós somos muito fiscalizados, nós somos muito vigiados. E o professor de filosofia, deixa eu só fazer uma questão assim rápida com você, eu pus 3 aqui, ele fala, o professor de filosofia, do Michel Foucault, né? Nessa obra, não sei se já ouviram falar, Vigiar e Punir. Aqueles que desviam um pouquinho o caminho dos interesses da sociedade, aqueles que apresentam uma ameaça, na verdade, eles são deixados de lado, né? Então, são presos, ou são estigmatizados, ou você cria preconceito sobre algumas pessoas, pessoas que podem ameaçar toda uma estrutura social. Então, daí, repito, vem as prisões, vem os conventos, vem os manicômios, e aí o Michel Foucault fala
nessa obra Vigiar e Punir, para que você controle a sociedade interna e externamente, existem mecanismos. Segundo Foucault, já ouviu falar do Foucault, né? Já, Giovana? Segundo Foucault, já ouviram falar, né? Não! Do Michel Foucault? Pô, esse cara é importantíssimo. Segundo Foucault... Eu já ouvi falar o nome, mas eu não sei sobre o que ele fala. Como é que é, Rodrigo? Já ouvi falar o nome, mas não sei sobre o que ele fala. Esse Michel Foucault ele fala sobre várias coisas. É um grande filósofo, é um grande pensador. No caso aqui, Rodrigo, o que ele está falando ele fala que nós somos completamente controlados em todas as nossas instâncias. Na família, na escola, pelo Estado, pela igreja. Então, ele fala que nós não somos autônomos, não somos independentes como a gente gostaria, nós não temos liberdades. Então, ele trata sobre várias questões, uma delas é essa. Ele fala assim, nós somos completamente controlados. Eu estava assistindo a um filme não, faz tempo, eu acho que vocês assistem muito, aquele filme que, puxa, eu não vou saber o nome, mas, já sei, caramba, é dos sonhos lá. A origem? Não, o nome, Eduardo, fala o captador, o sequestrador de sonhos, como é que é? Não. Não. O vendedor? Tá não. Em que, de repente, o pessoal tem uma sociedade extremamente controlada, é um filme preto e branco, né? E aí o rapaz é selecionado para captar algumas imagens lá fora. Eu tenho que perguntar o nome desse filme. Mas assistam, é interessante. E ele desafia o sistema. Todos eram extremamente controlados, o pessoal tomava todo dia que saía de casa pela manhã, o pessoal tinha que tomar uma injeçãozinha. Não? Aí, de repente, ele começou a camuflar como se fosse uma maçã, ele punha uma maçã e não o dedo, para ele conseguir enxergar algumas coisas que ele não conseguia. Não é sequestrador de sonhos, meu Deus do céu, mas é algo mais ou menos assim, aonde ele desafia. E não é diferente nós não somos diferentes. Nós somos, e aí o Foucault, Rodrigo, ele fala isso. Hã? Não. Não, eu vou talvez lembrar aqui. Não é sequestrador. Mas nós somos assim, nós somos controlados. Quando você observa, e o Foucault fala muito bem isso, na moda, quando determinam a nós o que nós devemos usar, o que nós devemos pensar, o que nós devemos valorizar. Essas câmerazinhas que a gente vê, por exemplo, sorria, você está sendo filmado. Se nós desviarmos um pouquinho a ordem, né? Aquilo que normalmente se faz, a gente desafiar os padrões, nós somos rotulados. Então, o Foucault, nessa obra Vigiar e Punir, ele fala que nós somos completamente controlados, mesmo que a gente não perceba. Então, segundo o Foucault, a construção do sujeito dócil, útil, submisso, é possível apenas processos disciplinadores, nos quais o corpo e a mente são sujeitos são moldados de acordo com o que se pede no meio social. Então, por exemplo, você repare, por exemplo, nós somos controlados sexualmente. De repente, aquele cara, por exemplo, lá, que é um pouco mais afoito, ele é rotulado de alguma forma, ou ele é retirado do convívio social. Então, ele diz, nós somos completamente moldados para que nós não tenhamos mudanças sociais graves. Para entender esse fenômeno, Foucault voltou-se para a observação de instituições disciplinadoras. Escolas, por exemplo, quartéis, manicômios, onde os indivíduos que ali permanecem vivem sob o controle da instituição. Então, é muito comum, convento, escola, quartel, igreja, etc., né? São agentes controladores. Então, para o Foucault, nós podemos concluir que controle social é a forma de controlar a reprodução biológica? Não. Não é isso. Eu já vou direto. É uma forma de estabelecer critério em relação à reprodução humana? Ele não fala em reprodução, nem reprodução biológica, nem, novamente, para controlar a população. Controlar a população em termos de número.
é um conjunto, para ele, controle social, é um conjunto entre formas externas e internas de intervenção no comportamento do sujeito desviante? É isso. Então, eu repito, se você for um pouquinho mais saidinho na escola, por exemplo, o pessoal vai começar a te punir. O pessoal vai te começar a dar uma gelada, que vai chegar uma hora e o pessoal vai falar, ó, pede para o cara sair da escola. Né? Se você, de repente, começar a ter algumas ações que a sociedade considere não anormal, vamos dizer assim, você, de repente, muitas vezes pode ir para um hospício. Se você, por exemplo, cometer algum crime, você vai para a cadeia. Então, quer dizer, ele fala que existem formas externas e internas para o comportamento do sujeito não se desviar. Eu já vou deixar para você, é assim, tá? Não é um conjunto de regras que limita a interação entre indivíduos de classes e estratos diferentes. Ah, pobre, não pode conviver com rico. Não, convive, mas é difícil. E também, eu acho que é essa daí, né? Não tem... são formas internas e externas para controlar a cada um de nós. Por exemplo, Tiago, na ideologia anarquista, ninguém controla ninguém. Cada um é dono da sua mente. Faça o que quiser. Fique como quiser. Existe uma escola anarquista na Inglaterra, em Londres, espetacular, aonde, por exemplo, o aluno tem aula se quiser. Porém, o professor dá aula se tiver vontade. E todos se respeitam. Cada um é livre. Não há controle social. Mas aí é o que eu estava falando. Você depende muito de consciência, de cultura, de educação. Outra questãozinha aqui, moçada, essa daqui é para o Thiago, tá? É a condição material dos indivíduos que determinaria os demais aspectos de sua vida. A importância dada por Marx a esse quesito de nossas vidas é justificada, segundo a sua teoria, em razão do impacto que a situação econômica do sujeito tem em sua trajetória de formação. Ninguém entendeu nada. O que o Marx fala é o seguinte: somos o que somos pelo modo de produção vigente. Alguém lembra disso? Somos o que somos, pensamos o que pensamos, imaginamos o que imaginamos, porque nós vivemos no modo de produção capitalista. Se vivêssemos no modo de produção socialista, teríamos outros valores, outros pensamentos, outra visão de vida. Se vivêssemos no modo de produção primitivo dos índios, também teríamos novas visões, nova forma de se vestir ou não, de morar. Então, Marx diz que a condição material dos indivíduos determina os demais aspectos da vida, inclusive os aspectos de controle social. Para o Karl Marx, o pensamento é materialismo histórico. Somos o que somos porque vivemos no capitalismo. Repito, se tivéssemos em outro modo de produção, feudal, asiático, seríamos totalmente diferentes. É isso que determina o que devemos ser. Por isso, somos muito controlados, inclusive em outros modos de produção, como o socialista e o capitalista, exatamente como forma de manter o sistema. O socialismo controla muito. Eu estou assistindo uma série agora, putz, eu sou ruim nisso, hein? É uma série, de vez em quando, mas já enjoei, porque demora, parece que não acaba, vai rodando, rodando, né? Mas eu acho que é O Homem do Castelo Alto. Alguém conhece? Oi! Não! Nossa, vocês estão desanimados. E aí, moçada, aconteceu alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Meu pai. Alguém está me ouvindo? Oi, João! Eu estou com dificuldade de ouvi-los. Eu acho que você estava por alguns segundos. Mas fala, João. Aqui está dizendo que a internet está meio instável. Por favor. Cortou muito, João. Acho que cortou demais, não consegui ouvir, não. Alguém entendeu o que o João falou? Ô, moçada. Alguém está me ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo. Nossa, ninguém fala nada. E o último, o João não cortou, não conseguiu ouvir. E as sociedades modernas são complexas e multifacetadas, mas é com o capitalismo que as divisões sociais se tornam mais iguais e excludentes.
Ninguém está entendendo. Mas Marx já observaram que só o conflito entre as classes pode mover a história. Ele pede revolução. Assim sendo, para o Marx, em qual das opções se evidencia uma característica de classe social? Eu vou direto, né? O que é uma classe? É a posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção. Para ele, só existem duas classes no capitalismo. Ou seja, para ele, só existe a burguesia, né? Os proprietários dos meios de produção e os trabalhadores não proprietários dos meios de produção. Isso definiria o que é uma classe social. Mas vou pegar aqui, moçada, é aí, tá? Eu vou pegar aqui uma coisa que pouco falam para vocês, mas eu vou pegar um exemplo de revolução, tudo bem? Que foi a grande revolução que faz com que você seja o que é por conta dela. Alguém está entendendo? Você só é o que é hoje por conta do que aconteceu no ano de 1968. Alguém já ouviu falar desse ano revolucionário? Meu pai, estou me sentindo cada vez mais sozinho. Um segundo, eu estou pensando. Ah, está pensando. É que eu não sabia que você está pensando. Eu só estou vendo Não, o Tiago, eu- moçada, o Rodrigo e o Eduardo. E a Giovana que sumiu para mim aqui. Mas, moçada, é que eu não consigo ver todo mundo. Desculpa, por isso que eu me refiro sempre a eles. João, eu não escutei o que você falou. O que eu quero falar é o seguinte. Tem um ano, moçada, vamos lá. Eduardo, o Enson nasceu em que ano? Você sabe? Perdão? Que ano que nasceu o teu pai? 65? Pois é. Não, mais. Finalzinho de Tudo 60, bem. Deve talvez. ter sido ali, por aí. Eu acho que 64 e tal. Os Um pouco pais, mais. eu não tive clareza desse ano. Eu sou de 63, eu não tive clareza desse ano, porque eu não tinha consciência, apesar de estar vivo à época, eu não tive consciência do que estava acontecendo. Mas foi um ano de grande mudança social. Tudo aconteceu em 68. Pena que vocês, de certa forma, hoje são mais conservadores. Vocês são muito mais conservadores, por exemplo, de quem viveu para valer o ano de 68. Né? Vocês vão ver que esse ano foi um ano de grande mudança. Tudo aconteceu em 68. Eu vou pegar algumas imagens aqui para você, mas tudo aconteceu. O movimento feminista, ele emerge de forma muito forte em 68. Os acontecimentos que você viu esse ano na luta contra o racismo têm inspiração em 68. 1968, os Beatles ganharam o mundo. Eu estava vendo, por exemplo, uma pesquisa, não sei se nós comentamos, quais são as bandas que os jovens da idade de vocês mais curtem. Primeiro lugar, hoje, Beatles. Segundo lugar, Rolling Stones. Terceiro lugar, Queen. Mas os Beatles e Rolling Stones são de 68. 68 é o ano do auge do movimento hippie. 68, até o mouse de computador foi inventado. 68, vem filmes espetaculares de ficção, inaugurando a ficção científica, como 2001, Uma Odisseia no Espaço. 68, contestações espetaculares à guerra do Vietnã. 68, surgimento do movimento que o professor de arte provavelmente fala, que é a Tropicália no Brasil. 1968, auge do cinema novo, que é uma coisa brasileira que foi para o mundo. Moçada, 1968, estoura o movimento estudantil. Em outras palavras, 68 é o ano revolucionário. Eu vou só dar uma passadinha para você rápida. Começou em janeiro. Janeiro. Está vendo essa imagem aqui? Em janeiro, 68, nós estamos na Guerra Fria. Acho que isso vocês estudaram.
Terminada a Segunda Guerra Mundial, a segunda, em 45, o mundo ficou dividido em áreas de influência. O mundo ocidental, ligado aos Estados Unidos e ao capitalismo. O mundo oriental, principalmente a Europa Oriental, a antiga União Soviética Socialista. Símbolo da divisão do mundo entre capitalismo e socialismo. Muro de Berlim um pouquinho mais tarde, logo depois da Segunda Guerra Mundial, 53. Divisão da Alemanha é a divisão do mundo. Hoje, o mundo está globalizado em torno do capitalismo, nós vimos isso. Mas de 45 até 89, 90, tudo que aconteceu em torno da Guerra Fria, de uma luta ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. A Europa Oriental estava sob domínio da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, de repente, na antiga Tchecoslováquia, que hoje não é mais Tchecoslováquia, é República Tcheca e República Eslovaca, mas quando estavam unidos, a Tchecoslováquia teve um líder chamado Alexander Dubček. Em 68, foi interessante, porque 70 intelectuais na Tchecoslováquia publicaram um manifesto, 70 intelectuais, um manifesto cultural na Tchecoslováquia antiga, chamado 2.000 palavras, onde os intelectuais pediam o fim da censura e que a União Soviética fosse menos dominadora sobre a Tchecoslováquia. Pediam que a Tchecoslováquia se desligasse da União Soviética. Aí se torna o líder da Tchecoslováquia esse Alexander Dubček. E ele veio com uma proposta de um socialismo menos hostil, mais humano na antiga Tchecoslováquia. Quando ele veio com essa proposta, a União Soviética se assustou e, alguns meses depois, invade a Tchecoslováquia, trazendo o início da Primavera de Praga. Já estudaram isso? Que é um questionamento ao socialismo e à imposição dominadora da União Soviética. Essa é a imagem da União Soviética invadindo Praga. Olha essa imagem. Dia 31 de janeiro de 68, Guerra do Vietnã, protestos contra ela. Contra a guerra. A Guerra do Vietnã, ela foi de 64, acorde só um pouquinho, moçada, isso é legal. 64 a 75. Tropas do Vietnã do Norte invadiram Saigon, querendo fazer todo o Vietnã se tornar socialista. E os Estados Unidos entraram nessa guerra. Foi a pior besteira que fizeram, porque geralmente na Guerra Fria você luta através dos outros. Mas os Estados Unidos entraram, colocaram aí seus soldados, e nós tivemos a morte de 50 mil norte-americanos, jovens como vocês. Do outro lado, 3 milhões de vietnamitas mortos. 3 milhões de vietnamitas contra 50 mil estadunidenses, norte-americanos. Mas quem ganhou a guerra? O Vietnã. Porque os Estados Unidos desistiram. O problema são jovens morrendo e começam os protestos contra a guerra do Vietnã. Fevereiro. Olha lá. Soldados dos Estados Unidos. Ixi, desapareceu. Estão me ouvindo? Estão ouvindo, você voltou. Voltou. Esse aqui, março de 1968. Eu vou ter que ser rápido porque nós temos poucos minutos. Março de 68. Essa é uma imagem atual desse cara. Esse é o Daniel Cohn-Bendit. Danny, o vermelho. Ixi, 10 minutos. Esse Danny vermelho era um estudante da Universidade de Nanterre, aqui, ó, na França. E, de repente, ele morava na universidade como outros estudantes. E ele e outros estudantes, jovens, resolveram protestar na Universidade de Nanterre, pedindo que os dormitórios fossem mistos, que estudantes do sexo masculino e feminino pudessem morar no mesmo quarto. Ele foi pedir só isso. Dênio Vermelho. O que o governo francês fez?
Alguém está querendo falar? O governo francês, do Charles de Gaulle, invadiu a Universidade de Nanterre. Não se invade universidade, moçada. Universidade tem prefeito próprio, tem reitor, é um espaço livre. Não se pode invadir a universidade até hoje. Charles de Gaulle, invadiu. Era uma besteira, mas o problema se tornou grandioso, porque estoura o movimento estudantil na França, e esse movimento estudantil começa a pichar as ruas de Paris. É proibido proibir, é proibido proibir, e o movimento começou com uma besteira, ganhou a adesão de trabalhadores, cerca de 9 milhões de trabalhadores, e o movimento estudantil estourou, e os estudantes, em todo o mundo, começam a se movimentar espetacularmente. É aí que o movimento estudantil, que tanto falam para vocês, explode, a partir de uma ação errônea do governo francês. Aqui o Bent de 98. No Brasil, os estudantes também foram para as ruas. E um estudante de 17 anos, porque vivíamos na ditadura no Brasil, um estudante de 16 para 17, Edson Luiz, não sei se já estudar, 16 para 17, ele estava na moda, na onda do movimento estudantil, que estava se avizinhando na França. E ele foi protestar contra a ditadura, foi assassinado. Morto por um capitão da PM, quando ele estava em cima do caixote pregando contra a ditadura. O Brasil parou por causa da morte desse estudante. E o movimento estudantil insuflou. Beatles. Outro dia eu estava assistindo um filme chamado Yesterday. Alguém já assistiu isso? Os Beatles é uma banda formada em Liverpool, né? Em 1960, ninguém dava moral para os caras. Em 68, os caras já tinham atingido 1 bilhão de discos vendidos. E os Beatles foram para a Índia, trazendo boa parte da cultura indiana, hindu, para o mundo ocidental. Mudamos a visão sobre o mundo oriental, principalmente sobre a Índia. No Brasil, cinema novo. É uma mudança espetacular. Lema, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. É o cinema do improviso e da realidade. Esse aqui é o João Acácio, o bandido da luz vermelha. Esse cara usava uma lanterninha para fazer os seus assaltos. Foi preso. Fugia toda hora da prisão. Continuava a roubar. E foi maravilhosamente mostrado como o bandido da luz vermelha, o cinema da realidade do cinema novo. Ele gastava muito dinheiro com mulher, com bebidas, mas alguém teve a coragem de falar, é bandido, porque o Estado brasileiro é bandido. 68, Luther King. Cuidado, moçada. Olha o que nós tivemos esse ano. Luther King, ele fazia campanha de não violência contra o racismo. Foi Prêmio Nobel da Paz em 64. E o Luther King foi assassinado em 68. Fazendo com que o movimento contra o racismo, que ainda se mantém, viesse à tona. 68, olha aqui o Luther King, na sua luta. 68, quem gosta de filme, Uma Odisseia no Espaço, Stanley Kubrick, mudou, veio o filme de ficção que se adora até hoje. Revolucionou o cinema. 68, surge a peça Hair, dentro do movimento hippie de contracultura, pela primeira vez atores e atrizes nus, em 68, na Broadway, desafiando o mundo, falando em liberdade sexual. Já vou acabar, moçada. 68, depois do que aconteceu em Paris, agora os estudantes vão para as ruas de forma definitiva. Olha o Dene vermelho. Para-se a França e o mundo conhece os estudantes. Aqui, ó. Assembleia Geral em maio de 68. 68, o Zerbini no Brasil. Primeiro transplante cardíaco. Até isso. Morre mais um Kennedy. 68, 100 mil pessoas no Rio de Janeiro desafiando a ditadura. Por que você acha que vai vir o AI-5 fechando de vez o regime? 68. Paz e amor. Olha que gesto espetacular. 68.
Se lutava contra a ditadura no Brasil de forma definitiva. 68. Homossexuais pedem respeito. Vê se não é atual. 68. A igreja publica a condenação ao uso de anticoncepcionais. E as mulheres falam, vamos separar maternidade e sexualidade. A União Soviética invadiu a Tchecoslováquia. É lançado Tropicália, não sei se você conhece, um movimento cultural, com Caetano Veloso, Gilberto Gil, os Mutantes, Rita Lee. Voltou? O que está acontecendo, hein, moçada? Você voltou. Voltou. Tropicália é uma mudança, é música popular com erudita. No Brasil, até o Lula apareceu para o cenário internacional em 68. Ele que virou presidente do Brasil. Então, para fechar, 68. Mulheres queimando sutiã em praça pública. Se hoje a mulher está pleiteando igualdade salarial, respeito, por causa dessa ação, não é que elas estavam andando sem sutiã, é que o sutiã era o símbolo da opressão sobre a mulher. 68. O pau quebra em áreas como o Brasil. 68. Quem conhece aí ou assiste corrida de Fórmula 1? Lewis Hamilton. Ele anda colocando seu braço estendido, porque surge o momento dos Panteras Negras, quando o Tom Smith e o Joe Carlos, primeiro e terceiro colocado na Olimpíada do México, fazem um gesto simbólico de luta contra o racismo, mas não como pedia o Luther King, com violência. Outubro. Olha aqui, ó. Quem conhece rock? Banda Led Zeppelin. Nixon, eleito presidente dos Estados Unidos, ele é simbólico. Retira os Estados Unidos derrotados na Guerra do Vietnã. 68. Até o mouse, eu falei para você que foi inventado. 68. O Brasil cai no ato número 5. É aqui que o pau começa a quebrar.